Atos 9. Bom, Atos 9, na minha opinião, ele começa de uma maneira meio escura, digamos assim, porque a igreja ela está sendo perseguida, os cristãos estão fugindo e as casas estão sendo invadidas. Muitas famílias estão sendo separadas e no meio disso tudo existe um homem praticamente respirando ameaça e violência, e o nome dele é Saulo. Eu acho muito forte como o texto descreve Saulo, porque não parece alguém apenas discordando dos cristãos, mas alguém completamente consumido por uma missão, de repente por uma ordem que lhe foi dada. Ele realmente acreditava que ele estava fazendo a coisa certa, e isso chega a ser assustador, porque é possível a pessoa estar cheio de religião e ainda assim lutar contra Deus sem perceber. Então Saulo, ele pede autorização, aqui nesse capítulo, para ir até Damasco. E se ele encontrasse seguidores de Jesus, sejam homens ou mulheres, ou até mesmo crianças, ele ia levá-los preso. Então imagina, enquanto alguns discípulos estavam escondidos com medo, Saulo estava vindo. Mas nesse caminho acontece algo espetacular e tudo muda. O texto diz que de repente uma luz do céu brilha ao redor dele e ele cai no chão. E então, prostrado ao chão, ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Isso aqui me chamou muito a minha atenção, porque Jesus não diz: Saulo, por que você está perseguindo os meus seguidores? Ele literalmente fala: por que você está me perseguindo? Porque você me persegue. Como se a dor da igreja fosse sentida pelo próprio Jesus. E então Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus. O mesmo Jesus que ele achava que estava morto. O mesmo Jesus que ele acreditava estar combatendo em nome do próprio Deus. Agora ele realmente está vivo e falando com ele. E ali, no meio daquela estrada, acontece esse encontro sobrenatural. Eu acho que, na verdade, essa passagem é uma das coisas mais lindas da Bíblia, porque Jesus, ele não destrói Saulo naquele momento. Ele confronta, mas ele também chama. E é maravilhoso quando Jesus faz isso conosco também. Ele nos confronta e revela o nosso chamado. Aqui em Atos 9, eu percebo que não é apenas uma história de uma conversão. Eu vejo que é uma história da graça, alcançando alguém completamente improvável de ser alcançado. E o texto diz que Saulo, então, ele se levanta, mas ele não consegue enxergar. Aquele homem que achava que via tudo claramente, agora está claramente cego. E existe algo até simbólico por trás disso, porque, na minha opinião, espiritualmente, ele já estava cego há muito tempo, há muitos anos. Então eles levam Saulo pela mão até Damasco. E imagina isso, o homem que entrou naquela estrada cheio de força e de coragem, agora ele precisa ser conduzido e completamente redido. E durante 3 dias ele fica sem enxergar, sem comer, sem beber. E eu imagino que também em silêncio nesses dias, porque tudo aquilo que Saulo acreditava sobre si mesmo, sobre a missão, sobre Deus, sobre justiça, aquilo na verdade tinha sido quebrado, destruído, aquela ideologia que ele viveu por tantos anos. Então enquanto Saulo está enfrentando isso, Deus fala com um discípulo chamado Ananias. E é muito forte, na verdade, essa parte, porque Ananias, ele conhece a fama de Saulo. Aqui o texto deixa bem claro que ele sabia quem Saulo era, o que ele estava fazendo. E, honestamente, ele fica com medo, na verdade. Mas Deus responde algo, assim, que traz um conforto, na verdade, e, de repente, até um ânimo, uma coragem. Este homem é um instrumento escolhido. E isso, na verdade, revela algo muito poderoso sobre Deus, porque enquanto as pessoas ainda enxergavam Saulo como perseguidor, como assassino, Deus já enxergava Paulo pregando para as nações. Porque o Senhor, ele conhece toda a nossa história, desde o início. Então, voltando ao texto, Ananias vai ao encontro de Saulo. E na verdade, é um encontro até muito emocionante aqui em Atos. Porque Ananias, ele entra naquela casa e ele olha para o homem que perseguiu e matou, né, e aterrorizou tantos cristãos, tantos irmãos. E assim que ele entra, ele olha para Saulo e fala: irmão Saulo, isso é evangelho. E então Ananias ora por ele. Saulo acaba recuperando a visão e aí ele é cheio do Espírito Santo. Ele então é batizado e imediatamente ele começa a anunciar
a verdadeira história de Jesus. E agora, na verdade, tudo muda, porque o perseguidor começa a pregar Cristo, mas agora ele vai começar a ser perseguido. O homem que antes queria destruir a igreja, agora ele faz parte dela. E óbvio, claro, o povo fica completamente em choque, porque aquilo realmente parecia impossível. E se a gente trazer para os nossos dias de hoje, é também impossível, não o que Deus pode fazer, não também, de repente, a transformação verdadeira de uma pessoa, mas muitas vezes é impossível para nós entender que antes um assassino e perseguidor, agora é um homem de Deus. Quando a gente coloca assim dessa maneira, e se a gente trouxesse isso literalmente para hoje, ou levássemos nós mesmas aqui nessa história, é algo realmente muito difícil de aceitar e até mesmo de perdoar. E sinceramente, talvez isso seja uma das maiores mensagens de Atos 9, porque nós vemos que ninguém está longe demais da graça de Deus. Muitas vezes as pessoas estão longe da nossa graça, mas não longe da graça de Deus. Então nós realmente precisamos do Espírito Santo para que possamos estender essa graça de Jesus para todas as pessoas, principalmente quando elas aceitam a Jesus e aceitam viver uma vida transformada a partir daquele momento. Às vezes nós olhamos para algumas pessoas e a gente pensa, essa pessoa nunca vai mudar. Essa pessoa nunca vai conhecer Jesus. Ou essa pessoa já passou do limite, isso é imperdoável. Mas Saulo também parecia algo impossível. E mesmo assim, no caminho, naquela estrada, Jesus se encontrou com ele. E aí o capítulo termina mostrando algo bem interessante, porque a igreja começa a viver um tempo de paz. Eles começam a serem fortalecidos, o crescimento continua, mesmo dentro ali de tanta perseguição, Deus continua conduzindo a sua igreja. Então nós vimos que Jesus, ele não transformou, ele não apenas transformou a vida de Saulo, ele transformou também o rumo da história da igreja primitiva. De repente isso reflita na história da igreja até hoje. Então hoje a gente de repente poderia até pensar o nome de uma pessoa que parece distante de Deus e fazemos uma oração simples por essa pessoa. E tenha certeza que ninguém é impossível para ser alcançada por Jesus. Muitas vezes podem existir áreas nas nossas vidas onde o Senhor está tentando abrir os nossos olhos. Estamos vivendo muitas vezes uma cegueira espiritual por tanto tempo. Então nós precisamos realmente nos conectar espiritualmente com o Senhor e pensar se existe algo aonde nós precisamos enxergar alguma situação ou alguém de uma maneira diferente. Se você pensar, se você acredita mesmo de verdade que Jesus pode transformar qualquer pessoa, pense nisso. E eu gostaria muito que, se você tem resistido à voz de Deus, que você comece a responder o chamado. Porque às vezes Deus realmente ele encontra pessoas no meio do caminho. E às vezes a gente até pensa que esse caminho é o caminho certo, como Saulo acreditava que ele estava fazendo a coisa certa. Mas Deus nos encontra no meio do caminho, encontra pessoas no meio do caminho, justamente quando elas acham que elas estão indo na direção certa, para colocar então a pessoa no caminho que é certo, em direção a Jesus. Deus abençoe.